Né, nesse último vídeo que eu estava falando do estado de consciência de José, eu expliquei para você entender. Agora eu quero explicar para você o estado de consciência de Jó, né? O estado de consciência de Jó diz lá no estado de consciência de Jó na Bíblia que ele era um homem rico, famoso, com muitas fazendas e parias de camelo, entendeu? Quando esse estado de consciência fala de que Jó é rico, essas coisas, fala de você. E que Jó é você, e que Jó é Jesus, e Jesus é Jó, e Jó é você, e Jesus é você. Para não fazer confusão, para você entender melhor. Jó, um dia, ele desceu na consciência do tabernáculo dele para fazer afirmações. Porque tudo está na memória, tudo vem no lápis de memória. O que acontece? Quando ele foi fazer afirmações da riqueza que ele tinha, que é falar, conversar com Deus, né? Ele viu dentro da memória dele, veio no lápis de memória, as seguintes afirmações que ele tinha falado antes. Tudo ele pensou, né, inconsciente. O que é inconsciente? É aquilo que você pensa e esquece. E depois vem a colheita. O caso de Jó, ele já tinha falado afirmações, se ele tivesse saudável, como ele estava saudável, então ele ia, se ele passasse qualquer tipo de doença ruim ou braba, ele ia vencer. Né? Quando ele estava perfeito de saúde na sua riqueza. Ele já tinha pensado num estado de consciência bem anterior, né? Que ficou depois gravado na memória, e na hora que ele foi fazer afirmações, que foi falar com Deus sobre a sua riqueza, né? Então veio toda essa outra afirmação que ele tinha feito antes. Quando ele desceu no tabernáculo, que ele terminou de fazer afirmações, que engrandecer o nome de Deus sobre a sua riqueza, quando ele terminou essa afirmação, ele saiu do tabernáculo, que o tabernáculo é a consciência dele, ele já saiu doente da lepra, né? Eu estou explicando para você entender que Jó é Jesus, Jesus é Jó e Jó é você. Por exemplo, aí depois, com o estado de consciência de Jó, que ele começou a sofrer, foi sofrendo, e as coisas foram acontecendo para ruim, mas também aconteceu para melhor. Por exemplo, você antes, você não tinha um terreno, você tem um terreno. Jó perdeu tudo. No caso lá, você perdeu tudo e hoje você tem um terreno, você tem uma casa, você já saiu do estado de lepra de que Jó sofreu, que no caso é você, já sofreu a lepra. Para falar de Deus tem que ter simplicidade para falar de Deus. No caso, eu estou deitado na minha cama fazendo esse vídeo para você, te explicando sobre o estado de consciência de Jó, na simplicidade da vida que Deus me deu. Entendeu? Então, hoje você está num estado de consciência melhor. Você saiu da lepra, você tem terreno, você tem casa e você glorifica a Deus por ter essas coisas. Por que você tem que assumir? Você não pode assumir o estado de consciência de Jó hoje dizendo que você é Jó. Você já é ele. Um Jó fora da lepra, um Jó fora da situação pela qual Deus tirou, que é o Espírito de Deus, que está dentro de você, que já viveu isso no passado com você. E hoje você está melhor, Deus já restaurou você. Como restaurou Jó, e Jó é você, Deus restaurou você. Entendeu? Agora, para você está explicado, mais ou menos, para você entender. Está bem explicado, não está mais ou menos, está muito bem explicado para você entender. Para você não fazer confusão. As pessoas faz confusão com a Bíblia. No caso aqui, eu estou tirando todos os traumas psicológicos do estado de consciência de Jó e te entregando o texto sem trauma psicológico para você. E não estou te pedindo 10% como faz por aí. Estou te dando a interpretação desse estado de consciência de Jó gratuitamente para você entender. Então, quando Jó fez essas afirmações que saiu dentro do tabernáculo da sua consciência, porque a consciência do homem é Deus e Deus é a consciência do homem. Quando o Jó saiu das afirmações, ele saiu doente e Deus restaurou ele. No caso, já foi restaurado você.
E Jó foi restaurado e foi dado toda a sua riqueza de volta a Jó, quadruplicado, né? Deus deu 4 vezes mais para ele, Deus deu para ele 4 vezes mais o que ele tinha. E Deus hoje já deu para você 4 vezes mais do que você já tinha. No caso, você não tinha terreno, você tem um terreno. Você não tinha casa, você tem casa. Né? As paredes de camelo, você está conseguindo ter. Você tem seu dinheiro, você pode comprar as coisas que você quer. Você hoje entrou na saúde, né? Você tem saúde, você é uma pessoa perfeita. Porque hoje você saiu do estado de lepra e do estado da consciência pela qual você tinha afirmado no lápis de memória, na afirmação anterior dentro da sua consciência. Porque é assim que nós fazemos quando a gente está numa situação boa, a gente se julga em situações ruins. E você nunca pode julgar em situações boas quando você está em situações boas numa situação ruim. Sempre afirme que você está bem naquela situação, que você vai continuar bem. No caso lá, o Jó, diz a Bíblia que o coração do homem trai a Deus. No próprio livro de Jó fala isso, que o próprio coração do homem trai ao homem. E no caso leva a trair a Deus. E Deus é traído pelo coração do homem que mora dentro de você. Você não pode torcer o seu coração a falar coisas quando você está bem, coisas ruins, né? Quando você afirmar que você tem saúde, permaneça com essa afirmação de saúde, porque é uma afirmação que você está fazendo que é gratuitamente para você mesmo, né? Sem dano algum, sem sofrimento algum. Você não pode assumir nenhum outro estado de consciência ruim dentro disso aí. Quando os amigos de Jó vinham visitar Jó, que olhava o estado, falava para ele que ele estava melhorando, e cada dia ele estava melhor. É o caso que você tem que falar, cada dia eu sou rico e cada dia eu estou mais rico ainda, entendeu? É o caso que os amigos de Jó falavam para ele. Hoje os seus amigos também falam, olha, você não tinha uma casa, você tem uma casa. Os seus amigos também falam para você, você não tinha um terreno, você tem um terreno hoje, né? Então essas coisas que você tem que prestar atenção que está dentro do estado de consciência de Jó. É isso aí que você tem que acordar e ficar atento. Você não precisa ficar pulando por aí dizendo que você é Jó. Você é Jó desde o dia que você foi gerado. Você é Deus desde o dia que você foi gerado. Você já veio dentro do estado de consciência de que você é Deus. Você tem que assumir que você é Deus, que você veio na atitude de aprender e para criar. Porque Deus imaginou. Se Deus vem como adulto numa criança, não tem condições, não é? Então ele veio como criança para começar a aprender no dia a dia e criar as coisas. Quando você come uma comida boa, é Deus que aprecia essa comida boa dentro de você. Quando você fica com raiva de alguém, as pessoas, por exemplo, que ficam com raiva do outro e faz mal ao outro, isso aí é Deus se testando em você. Deus se testa tudo aquilo que ele cria. Se no momento foi criado a situação ruim e você ficou com raiva do seu amigo, por exemplo, foi fazer ter mal a ele, no caso é Deus desdobando dentro de você e testando, se autotestando dentro de você. Aí como é que você vai fazer para mudar essas coisas? Você tem que manter seu estado de consciência de que você é o homem pacífico. Você vai assumir dentro desse estado de consciência que você é um homem bondoso. Não é bondoso que você tem que dar todas as coisas suas para os outros. É que você é bondoso de entendimento. Você é bondoso em misericórdia, de compreender as pessoas e entender o que elas estão sofrendo. E na medida que elas estão sofrendo, você assume um estado de consciência para aquela pessoa que ela está bem de saúde ou rica. Então ela vai ficar melhor e cada dia vai ser melhor, como você é melhor e cada dia você está melhor. Porque o mesmo subconsciente que mora no homem é o mesmo subconsciente que mora na mulher. Esse Deus verdadeiro, a Bíblia fala de um único espírito. E esse espírito é fragmentado dentro do homem. Cada fragmento de Deus é o corpo dele inteiro dentro de uma única pessoa. É Deus inteiro dentro da pessoa. É espírito. Deus é fragmentado.
Os átomos é Deus, e Deus é os átomos fragmentados dentro do homem. Entendeu? Então, os estados psicológicos é para dizer quem criou o homem. E que a roupa do homem é a carne. E Deus veio numa limitação que é a carne para se testar aquilo que ele cria. Ele veio para criar e testar aquilo que ele criou. Então você, quando você se cria ou se testa alguma coisa, porque você criou aquilo, a criação é menor do que o Criador. O Criador sempre é maior do que a sua criação. Entendeu? Para você entender melhor. Estou explicando aqui o estado de consciência para você não fazer confusão. Namastê.